No ar, galera. Vamos lá. Começando aqui com uma música extremamente histriônica. It's Raining Man. Vamos começando a live de hoje. Especial aqui, mais uma com a Tati Hades. O que é o transtorno de personalidade histriônico, Sérgio? Como eles se comportam, como pensam, como agem. Você que está chegando aí, dá um oi para mim. Boa noite. Vamos ver a galera chegando aí. Nora, boa noite. Ila, boa noite. Danilo, boa noite. Maria, boa noite. Giane, boa noite. Recebi os bonequinhos hoje, Giane. Tão lindos. Amanhã eu vou pegar. Vamos ver quem está chegando aqui. 26 pessoas online. Boa noite, Carolina. Boa noite, boa noite, boa noite. Um beijo especial, um abraço a todos. Mandem suas perguntas no hashtag. E nós vamos estar respondendo aqui. Olha aí quem tá aí, a Kênia. E o Sérgio Tadeu, saudade de vocês sumiram. Autismo em Família, até olá, olá, tudo bem? Um beijo também a Karina Rubio, já chega por aqui, meus olhos verdes, beijo, ela aí, ó, só falar dela. Boa noite, meu amor, tudo bem? Os olhos verdes mais lindos desse mundo. Ficou lindo o bonequinho, Giane, ó. Você arrebentou. Vou trazer na próxima live aí pra galera ver o presente que a gente ganhou da Giane. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos e boa noite a minha amiga, a psicanalista Tati Hades. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, adorei a música. Adoro essa música. Top, né? É. Não poderia ser melhor. Não poderia. Boa noite, pessoal. Sérgio, só para falar para o pessoal que a Dani, né, que ia participar com a gente aqui, ela vai estar participando pelo bate-papo. Deu um probleminha aqui, gente. Então, ela está no bate-papo para responder as perguntas. Exato. A Dani, como que ela tá? Ela tá pelo nome do canal dela? Eu não vi. A Dani, ela é Vida de Autista. Vida de Autista. Dela. É. Tá. Então, ela entrando aqui, a gente já faz as perguntas, já responde. Mas, afinal de contas, Tati Hades, que o pessoal fala muito pouco, né? A gente estava conversando sobre o transtorno de personalidade histriônico, e há muita confusão em relação ao que é o transtorno de personalidade histriônicos, se eles são agressivos, se ele tem mudança de humor, se eles são maus, se eles são apenas teatrais, o que é o transtorno de personalidade e como se comporta o transtorno de personalidade histriônico. Geralmente se confunde muito com borderline narcisista, né? Antissocial, o histriônico. O histriônico, ele tem uma necessidade constante de chamar atenção, né? Então, acho que isso é o principal que a gente percebe no histriônico. Geralmente, são pessoas que vão ter um discurso muito dramático, são pessoas muito teatrais, mas você percebe que nesse discurso não existe um conteúdo, né, muito aprofundado, elas ficam sempre muito no superficial. E elas precisam tanto da atenção do outro, na verdade, o histriônico, ele se alimenta da atenção do outro, né? Então, ele faz qualquer coisa para ser o centro e perceber que esse outro está admirando ele, olhando ele. Então, tanto em relacionamentos afetivos, amizades, né? Ele precisa ter essa sensação de liderança e de que realmente ele é o protagonista da festa, né? Ele, por causa disso, muitas mulheres, que a grande parte é mulher, mas existem homens histriônicos. É engraçado que a maioria dos homens que são histriônicos, normalmente eles tendem para a sexualidade, né? Para a homossexualidade. Sim, sim. Eu atendi um rapaz histriônico e é impressionante, assim, as características são
muito parecidas, assim, né? O jeito de falar, de se comportar. E é interessante que a mulher tem uma característica de roupas muitas vezes inadequadas, né? Em locais que. Então, ela precisa o tempo todo, ela usa muito da beleza, a histriônica também, muito do corpo, né? De excesso de maquiagem, de plásticas, de roupas exageradas ou roupas sedutoras, né? Ela usa muito de sedução para conseguir essa atenção que ela quer. O que eu acho interessante, Sérgio, é que muitas vezes, a gente falando desse perfil, né? Claro que existe um narcisismo muito grande nesse perfil, tá? No histriônico, porque ela não deixa de estar usando o outro para que o outro olhe para ela. E qual Né? que é a grande diferença, Tati, do narcisista clássico, da mulher narcisista, vamos falar assim, clássica, e da mulher histriônica? Como é que a gente pode, em consultório ou na vida, diferenciar? A histriônica, ela pode vir com a comorbidade de ter o narcisismo também, tá? Então, é uma coisa que acontece muito, e se a gente pegar só o transtorno histriônico, ela já vai ter um grau alto aí de narcisismo, porque o outro, né, a gente pensando nessa questão espelho, o outro vai ser uma referência sempre para ela, quer dizer, ela precisa da aprovação, assim como o narcisista, né, dessa identificação com o outro. Agora, existem algumas características que são diferentes. O narcisista não necessariamente vai ser essa pessoa dramática, teatral, né? Ele pode ser uma pessoa muito na dele, muito... realmente, a histriônica, ela exige ter essa teatralidade, né? Eu acho que também uma coisa que difere muito é a questão da superficialidade. O narcisista, Exato. normalmente, ele é mais profundo, inclusive intelectualmente. Ele gosta de estudar, porque ele quer ser o centro, ele quer ser não apenas o centro das atenções, no sentido de show, de aparecer numa festa, mas ele quer sempre mostrar a imagem que ele é muito bom. E Então, aí pode normalmente, ele é ser, uma pessoa exato. articulada, é uma pessoa que consegue planejar, ele consegue fazer um planejamento, ele consegue usar as pessoas de uma maneira planejar mesmo esquemas, planejar situações, planejar costuras de relacionamento para poder chegar onde quer e ter um suprimento. O Exato. histriônico já não tem tanto essa malícia. Você Tanto que é percebe isso? mais. Eu acho que tem uma manipulação no histriônico, mas eu concordo com você, é muito mais perceptível, né? Se você está conversando e você vê ali uma mulher histriônica, você percebe que ela está querendo, ela está exagerando o tempo todo. Então, quer dizer, existe uma manipulação, mas ela realmente não consegue se controlar em termos de reações, né? Que ela vai ter, e tudo fica muito superficial mesmo, né? Agora, o que eu acho interessante, Sérgio, é que muitas vezes, num relacionamento afetivo, a histriônica, ela se torna extremamente submissa ao homem para ter essa atenção, né? Então, isso acontece muito. Quando a gente pensa nesse perfil, geralmente a gente imagina uma mulher extremamente dominadora, né? E não necessariamente, ela pode ser o lado submisso da relação. Ela é o lado submisso, mas aí ela. Peraí, deixa só a gente entender aqui. Ela é submissa na relação, mas no sentido afetivo você fala. Mas normalmente ela aparece mais do que o marido, né? O relacionamento. Isso, ela aparece mais, mas ela tem uma tendência a um hiperfoco em algumas pessoas. Então, ela tem parecido com border no sentido de às vezes ficar muito obcecada por uma pessoa. Então, ela realmente... E é engraçado no relacionamento, porque normalmente a histriônica, quando ela conhece ela já te dá um apelido, né? Por exemplo, oi Sérgio, oi Serginho, tudo Você bem? já vira o melhor amigo tem uma dela. necessidade de criar uma intimidade muito rápido com a pessoa, né? Ela já quer confidencializar, ela já toca, ela já quer, é como se você conhecesse a pessoa
você chega, a pessoa faz aquele escândalo, como te conhecesse há séculos, você Há fica até muito constrangido tempo. com isso, né? Exato. E você sabe, Sérgio, assim, imagens de autoridade, médicos, né? Advogados, quando elas precisam interagir com essas pessoas, elas têm um comportamento assim também, de abraçar o médico, de, sabe, levar presente, elas têm um comportamento que fica inadequado mesmo, tanto que a pessoa estranha, né? Então, sempre esse. E muitas vezes elas confidenciam acreditar nesse relacionamento, tá? Então, na verdade, ela tá ali, ela tá achando que ela tá acreditando nesse personagem, né? Que ela tá. Essa teatralidade realmente é dela, e ela acredita que esse médico, por exemplo, já criou um grande interesse por ela. Então, ela tem vários momentos de muita intensidade com diversas pessoas. E Tá? aí vem a grande frustração depois, quando ela descobre que ela não é tão importante para aquela pessoa como ela projetou. Exato, Então, há exato. muitos casos, por exemplo, de mulheres histriônicas que se apaixonam pelo médico ou supervalorizam o médico, o terapeuta, o psicólogo, a pessoa que está ali, o professor, e aí, de repente, essa pessoa não corresponde de alguma maneira, ela cai num hiato de frustração gigante, né? Muito grande. Aí vem a sensação de rejeição muito forte, né? E como você bem disse, você percebe que sempre são imagens que, para ela, hierarquicamente, são superiores, né? Não que sejam, ninguém é, mas para ela né? Então é um médico, geralmente são essas imagens que elas admiram, idolatram. Artistas, né, cantores, são aquelas Artistas. que sobem no palco, que chora, que vai no aeroporto esperar o artista chegar, que põe antigamente fazia muito isso, colocava pôster na casa do artista. Ela é aquela fã inveterada, né? Exatamente. Você sabe que tem um trecho do poema do Fernando Pessoa que eu gosto. Eu acho que ele diz muito da histriônica, que é o seguinte: você deve conhecer. Ele fala: o poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que ele chega a fingir que a dor que devera sente. Eu acho que isso define muito a histriônica, porque quando você a vê, você tem uma sensação de tanto exagero que você fala, essa pessoa não tem nada por dentro, não é possível, né? Uhum. Só que, na verdade, é como você sentir algo, então eu preciso mostrar para o Sérgio algo que eu sinto, mas é como se eu só conversando com ele, ele não vai entender o que eu estou falando de fato. Então eu preciso exagerar para o Sérgio a forma de falar, né? Aumentar histórias e falar detalhes mirabolantes. Então, na verdade, ela sente uma dor, né? Inclusive, são pessoas que somatizam muito, tá, gente? O corpo é sempre tá sempre realmente doente, não é invenção, né? E então eu acho que esse poema diz muito, porque ela realmente sente a dor, mas ela precisa fingir que é uma dor, exagerar essa dor, mas ela sente, por isso que ela sofre, né? Exatamente. E a Dani entrou aqui, ó, vida de autista. Quando sou fã, dá um pouquinho de vexame, ela escreveu aqui. Né? Oi, Dani. Legal. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui, Tati. Olha só. Como é que. Uma pergunta que eu não sei se a gente já respondeu, mas como é que a gente diferencia a narcisista da histriônica? Tem alguma coisa que a gente pode realmente identificar? A narcisista, eu acho que ela está num grau mais, como o Sérgio comentou, ela não vai se preocupar necessariamente com a sexualidade, né? Com o físico dela. Ela pode ser uma narcisista, sim, que se preocupe com o corpo, com o físico, com esse exagero em relação a físico, mas ela pode ser uma narcisista intelectual, né? O narcisista ele vai achar uma forma de ganhar o outro, não importa o caminho. No caso da histriônica, existe sempre, sempre, sempre essa marca de sedução muito forte, de corpo, de sexualidade. Elas falam muito em sexo o tempo todo, em conversas que não têm a ver. A gente pode estar conversando aqui de gastronomia, ela vai dar um jeito de colocar sexualidade no meio. Então, eu acho que isso
diferencia mais realmente é a forma como ela se mostra para o mundo, né? Mas aí, repito, ela tem um narcisismo muito grande porque ela usa os outros com essa teatralidade, né? E essa sedução para poder receber elogios, né? Mas Ela é ela nutrida. não tem essa questão de ser perversa, vamos dizer assim. Eu acho que muitas têm. Quando a gente está falando do transtorno de personalidade histriônica, eu acho que muitas acabam tendo sim, porque na verdade o olhar elas sofrem, mas o olhar que elas têm em relação ao outro também se torna muito superficial, entende? Então, elas acabam, na verdade, não tendo muita empatia em relação a outra pessoa, né? Muitas mulheres histriônicas têm uma dificuldade com essa questão da empatia, né? Aí que a gente fala de um transtorno mesmo, né? Porque é bom falar sempre, né, Sérgio? Existem várias mulheres e homens que têm traços histriônicos, né? São até pessoas divertidas, né? São pessoas animadas, são pessoas que são as pessoas legais para a gente ir para o bar, para a festa, É. né? E são Eu traços. costumo sempre falar o seguinte: o histriônico é uma pessoa muito bacana quando você na festa, na balada, na diversão. Só que você não pode entrar no mundo dele e nem permitir que ele entre no seu mundo, porque quando você tenta viver no mundo histriônico é uma doideira, uma Sim, loucura, porque eles não têm bordas, eles são muito extremos de tudo. Então, quando você entra numa relação com uma pessoa com transtorno de personalidade, a grande briga é esta: de trazer essa pessoa para o nosso mundo, e ele não encaixa no nosso mundo, ele é muito expansivo. exatamente, E aí começam exatamente. os grandes conflitos. Se você quiser viver bem com os triônicos, você vai ter que entrar no mundo dele. Você vai ter que viver a Deus Exato, dará, vamos assim, exato. e não ligar. Se E aí você não tiver esse cabe o meio estômago, termo, vai que vai. Oi? não vai caber o meio termo aí, né? Não. Como você falou, sempre é muito para um lado ou para o outro, ou muita tristeza, ou muita alegria, né? Ou muita dor. É sempre tudo muito exagerado, né? Então, realmente, é um exagero pela forma que se conta, isso que realmente está se sentindo, né? Então, sentem. Isso que eu acho importante, que as pessoas têm uma dúvida muito forte em relação a isso, né? Quer dizer, são superficiais ou sentem? Não, sentem, mas exageram na forma de passar isso para o outro. Tá. Agora tem uma pergunta muito boa aqui da Renata, que ela diz assim: se uma pessoa com transtorno de personalidade histriônico, ela pode ser considerada uma codependente. O que você acha? Eu acho que na grande parte sim. Grande parte sim. Porque como ela depende dessa admiração do outro, então ela acaba muitas vezes sendo muito submissa, né? Aquilo que a gente estava falando, ela não vai ser geralmente a pessoa que vai dominar, ela vai ser muito submissa à imagem masculina, né? Para que ele continue adorando ela, né? Pela forma que ela vê, para que ele continue elogiando ela. Então, ela vai estar sempre querendo agradar esse homem. Então, é sempre mais sexo, é mais presentes, é mais sedução, porque a histriônica também está competindo com todas as mulheres ao mesmo tempo. Ela Ela se tem sente sempre constantemente ameaçada, porque ela tem uma o, baixa autoestima, né? o tempo inteiro. E mulheres que têm esse mesmo perfil são muito mais ameaçadoras, né? Porque ela fala, o cara que eu tô vai poder se interessar pela mulher que está fazendo 3 horas a mais de academia, que está com a barriga mais tanquinho, que está com o cabelo mais feito, né? Então, são sempre esses detalhes. Elas reparam muito, Sérgio, são mulheres que reparam muito em outras mulheres. Essa tá gorda, né? Ela não tá legal, algum defeito vai ter, o nariz é feio, o cabelo não tá legal, a maquiagem tá ruim, porque existe uma necessidade de comparação, na verdade, de física mesmo, né? Para elas, isso é muito importante. E O ela mundo acaba se delas. cobrando muito, né? Tá sempre bonita, tá sempre. E aí a idade vai gerando um grande problema para a histriônica, né? Porque ela tem pavor de envelhecer, né? Aí ela entra na depressão,
né? Conforme a idade vai chegando, a histriônica vai se sentindo muito depressiva, porque ela precisa continuar seduzindo, porque o que ela tem como arma né, de vida? É seduzir e receber elogio. Então, quanto mais ela envelhece, mais ela sente que está perdendo isso e ela, infelizmente, muitas vezes não se muniu de outras coisas, né? Ela ficou sempre na aparência, ela ficou sempre no superficial. Uhum. É interessante. E agora, uma questão, Tati. Como que a histriônica é com os filhos? É Ela vai expor a complicado. narcisista, filho de ouro, filho bode expiatório? Como é que ela lida com essa questão dos filhos? É complicadíssimo, porque essa cobrança física, por exemplo, é muito forte, né? Então, a filha da histriônica, ela tem que ser a filha magra, tem que ser a líder da escola, tem que ser esteticamente perfeita, né? Ela não pode ter um erro e ela não se aprofunda em questões importantes para a filha, né? Como a filha, por exemplo, ter um problema, ou ela conversar com a filha sobre questões extremamente importantes do dia a dia da filha, questões emocionais, né? Dessa filha. Ela vai ficar sempre na filha precisar fazer o balé, ou precisar perder 3 quilos, e cobrar isso de uma forma muito natural, né? É aquela mãe que quer forçar a filha a fazer balé, quer forçar a filha a ser a Miss, né? E cobra a menina, porque quando ela perde um campeonato, ela perde uma competição, e aí põe um peso gigante na criança, né? Isso pode gerar Exatamente. filhos frustrados, né? Aí, Sérgio, a gente pode comparar com o que a gente fala da mãe narcisista, que a filha vira uma extensão, né? Então, como para a histriônica é muito importante essa questão física ser notada, ela quer que a filha continue isso, né? Então, existe esse lado que ela vai querer e vai cobrar da filha. Então, ela vai dar muita pouca atenção realmente para as necessidades, né, da criança, da adolescente. E então existem muitas pessoas que sofrem muito por terem tido, né, por terem mães realmente histriônicas. Tá? E tem também aquela questão da vergonha da mãe, né? Porque Sim. aquela mãe que posta foto de biquíni no Facebook. Isso. Então, assim, a criança, o adolescente, principalmente na fase de adolescência, pode gerar aquela questão do constrangimento com a mãe, né? A vergonha da mãe, né? A mãe tem vários namorados, a mãe está sempre namorando, a mãe não se aprofunda em nenhum tipo de relacionamento. É bem complicado. Ou já adulterou, já separou, já teve amante e não se preocupou das crianças descobrirem, aquela coisa toda. Exatamente. E sempre isso vai ser muito mais importante para a mãe do que outras questões que o filho está precisando abordar no momento, né? Então, para a mãe vai ser mais importante a atenção de um homem do que dar atenção para essa filha. E essa filha vai percebendo isso, né? Isso que você falou do Facebook realmente acontece muito, e os adolescentes ficam muito envergonhados realmente com posturas e poses, né, que elas fazem, e pessoas já de idade também, né? Então você vê que elas continuam seguindo, mesmo com uma idade mais alta, elas continuam, né, com essa representação delas, né? Essa teatralidade, nessa era digital elas aproveitam, né, Sérgio, aí nas poses, né? Estão com o faca e o queijo na mão. Sim. Tati, tem uma colocação aqui da Dani, na Vida de Autista, que ela diz assim, olha, eu fazia muitas coisas que eu não queria fazer. O histriônico vai viver realmente nessa dualidade, nessa crise interior, o bem que eu não quero, como Paulo dizia, né? O apóstolo Paulo, o bem que eu quero é o mal que eu faço, o mal que eu não quero é o bem que eu faço. Essa dualidade, essa briga constante. Sim, porque ela tem um vazio grande interior. Então,
ela não sabe como, ela precisa trabalhar isso. A única forma que ela enxerga de preencher esse vazio é atuando dessa forma, né? Sendo sedutora, sendo muito sexualizada, né? Se mostrando dessa maneira. Mas existe um vazio, por isso existe um apego muito grande em relacionamentos e uma dor muito grande na separação de relacionamentos. Tem A Dani uma passou por aqui, isso. deixa eu até fazer a pergunta aqui da locutora Ciganinha. Olha que legal. Vamos lá. E quando uma histriônica é descartada pelo namorado, por exemplo, como ela agiria na maioria das vezes? Ela vira uma fera, né? Porque, na verdade, é até interessante essa pergunta da ciganinha, porque para a gente diferenciar, por exemplo, da borderline, né? O tipo de sofrimento. Então, uma borderline, quando ela leva um fora, ela é descartada, ela vai sofrer muito pela sensação de abandono e rejeição que ela vai sentir. E ela vai se sentir horrível. Ela sente que ela é culpada, é ela que, na verdade, não serve, alguma coisa ela fez para que isso acontecesse. No caso da histriônica, ela já tem uma autoestima mais elevada do que a border. Então, não vem a questão abandono, mas vem muito a questão ele não poderia ter me deixado, que é muito diferente. É como assim, eu tenho esse objeto aqui, ele não poderia ter ido embora, ele é meu, né? Então você vê que está muito mais para narcisista do que para a border, né? Quando a gente pensa nesse perfil em termos de sentimento de existe a dor por ter perdido, né? Mas é uma dor que não é uma dor de abandono, tá? Não vem como uma dor de abandono, vem uma dor de raiva. É muito mais raiva. Uma pergunta, tá? O histriônico normalmente ele é superficial nos relacionamentos, tá? Ele consegue realmente desenvolver um amor, um sólido por uma pessoa, ou é apenas uma questão de ego? Eu acho que geralmente é uma questão de ego, porque você vê que eles substituem muito facilmente, né? Uma pessoa de outra, mas eu acho que eles têm sim, em alguns momentos, o histriônico ele tem umas obsessões muito fortes por algumas pessoas. Então, eles entram em jogos patológicos, em amores doentios, eles começam a ter esse tipo de amor onde a briga prevalece, onde existe submissão e dominação. Obsessão, né? Obsessão, porque como ela precisa muito da atenção, ela vai chamar a atenção de qualquer maneira, da maneira positiva e também da maneira negativa. Ela pode chamar a atenção com amor, com carinho, com dedicação, e também da outra forma, né? Que é de brigas, de ciúmes e tudo mais, né? Sérgio, eu estava vendo ontem, eu não tinha visto, ainda tinha ouvido falar do caso daquela ex-paquita da Xuxa, que ela acusou o marido de violência doméstica, né? Mas ela na verdade, ela é flagrada no condomínio deles lá fora. Então, assim, ela faz um vídeo, na verdade, mostrando que ele machucou ela inteira, ela mostra os braços, ela fala, olha o que ele fez, eu quero alertar as mulheres. Só que ela é flagrada, ela mesma se machucando, né, antes desse vídeo. Eu vi uma entrevista dela e quando você vê também a forma como ela se machuca, você vê uma frieza muito grande ali. Você vê que ela está manipulando. Então, por que eu estou falando isso? Independente dele abusar ou não, não sabemos, né? Não conheço essa pessoa. Mas isso é muito do perfil da histriônica. Existe uma manipulação, tá? Existe muita vingança, na verdade. Quando ela deseja essa destruição, ela realmente pode criar uma manipulação aí, ela pode ter uma frieza muito grande mesmo. Tá, deixa eu só colocar aqui uma questão que está rolando aqui no chat, deve ser muito bacana. Porque a Dani, da Vida de Autista, falou que ela teve um comportamento histriônico
por causa do autismo, tá? Da síndrome do autismo que ela tem, que é a Asperger, né? Que ela é uma autista com grau, de pequeno grau, e pode gerar um comportamento histriônico. Qual é a diferença de um comportamento histriônico e um transtorno de personalidade histriônico? No caso da Dani, eu acho até bom a gente esclarecer. O caso da Dani, eu vejo o seguinte, Sérgio, por ser o Asperger, né, gente, o autista, ele tem esse hiperfoco, né? E o que acontece com o Asperger? Ele muitas vezes fica obcecado por pessoas porque ele hiperfoca numa pessoa e nada mais existe no mundo dele. Então, no caso da Dani, ela fica louca por um homem, ela se apaixona por um homem e ela não consegue pensar em mais nada o dia inteiro. E aí, quando ela fala um comportamento histriônico, eu acho que realmente no caso dela não é transtorno de personalidade, é um comportamento, por quê? Por criar esse hiperfoco, ela e não querer perder esse homem, ela começa a ter um comportamento sedutor, sexual. Ela ganha ele, ela faz com que ele não vá embora, usando sexo, usando de sedução. Dani, se eu tiver errada, você comenta Não, aí. ela disse aqui extremamente isto, né? Então, exatamente, ela está. Então, você vê que é um comportamento que ela tem, né, durante um período, que é histriônico, porque ela está exagerando, né, um comportamento, mas não é um traço de personalidade que ela tem aí, né, como algo dela, mas existe esse comportamento. Pode ser que ela tenha, em alguns momentos, talvez de hiperfoco, talvez até nesse hiperfoco mais romântico, talvez ela tenha esse lado que... E até algo que a gente tem que falar muito, eu tô até para gravar um vídeo sobre isso, que é comportamento narcisista e transtorno de personalidade narcisista. São Sim, coisas diferentes. Eu posso estar numa relação, desculpa, e por N motivos, eu agi de uma maneira narcisista, vamos dizer assim, mas não significa que eu tenho transtorno, porque todo transtorno, ele é recorrente, é repetitivo e constante, né? Perfeito, exato. Então, é algo que vem desde sempre. Em um momento da vida, a pessoa pode desenvolver comportamentos por N motivos, por cultura, porque hoje a gente vive num mundo histriônico, né, Tati? No mundo narcisista, essa cultura. Então, muitas pessoas se comportam como, mas não têm um transtorno. Exatamente. A nossa sociedade é uma sociedade que está muito polarizada e muito narcisista mesmo, né? Então, tá faltando empatia, tá faltando realmente um olhar real, né, no outro. Eu acho que cada vez mais, assim, é uma coisa até preocupante, né, Sérgio? É preocupante. Eu falo isso, né, porque olha só, o modelo de homem que se tem hoje para que a mulherada baba é o Christian Grey do 50 Tons de Cinza, que é um narcisista. Total, narcisista clássico, né? Sim. E aí eu sempre falo no canal, quer dizer, essa cultura, né? O cara rico, com um corpo bonito, bem-sucedido, que humilha, que pisa em mulheres, que não consegue desenvolver relacionamentos saudáveis. Esse cara vende milhões de livros, lota cinema, a mulherada baba por ele e depois vem chorar no nosso consultório. Exatamente. Ele é igual. Exatamente. Você sabe, Sérgio, que eu tenho uma coluninha, né, no UOL, que é quinzenal, e uma vez eu escrevi uma crítica sobre esse livro, exatamente o que você está falando. Eu falei, gente, vamos observar, cuidado, né? Cuidado com isso que está acontecendo, porque eu recebi tanto e-mail da mulherada me xingando, assim, sabe? Você não deve ter namorado, o Christian Grey é o máximo, quer dizer, defendendo, ele vira o super-herói ali. Virou. Perigoso isso, muito perigoso, gente. Né? Quer dizer, essa imagem é perigosa mesmo, e a gente vê realmente em consultório como as mulheres realmente entram nisso, né? Quer dizer, essa submissão é muito boa, sabe? É o homem perfeito, é o super-herói, né? E, na verdade, isso vai gerando relacionamentos ruins, tóxicos,
relacionamentos apenas voltados no sexo, no prazer momentâneo, e isso vai trazer consequências graves a médio e longo prazo, né, Tati? Exatamente, exatamente. Então, até para a gente pensar, né, Sérgio? Realmente, eu acho que esse livro traz aí um momento onde você percebe a mulher muito submissa mesmo, né? Se assumindo assim, se sentindo muito bem nesse papel, né? Como se ela tivesse bem nesse papel. Não somente submissa, mas permissiva, né? Com a dor, com o sofrimento, com o abuso. Exatamente. E aí, na vida real, isso pode funcionar no cinema. Gente, isso funciona na literatura. Mas na vida real, é esses casos trágicos que nós vemos aí. Exatamente. Assim como se a gente pensar também em ficção e num amor, eu tenho um projeto, Sérgio, que é escrever um livro que seria se Romeu e Julieta tivessem dado certo, né? Porque uma coisa é essa também, a gente tem essa impressão de que se for essa coisa impossível e muito intensa, exagerada, isso é amor, né? E não o dia a dia. Então, na verdade, às vezes, se Romeu e Julieta tivessem convivendo dia a dia, eles teriam inúmeros conflitos ali, né? Então, o amor saudável é a construção, é o dia a dia, é a troca, é o respeito, né? Não, e as pessoas não sabem de uma coisa, que o livro Romeu e Julieta é uma crítica a Shakespeare. Shakespeare escreve, e o sentido do livro é respeita seu pai e sua mãe. Porque o que aconteceu? Eles se conheceram em 7 dias. 7 dias eles namoraram, noivaram e se mataram. O amor, essa paixão, é sempre matadora. A paixão que vai contra os outros, a paixão que tira você do rumo natural da vida, ela é mortal. É isso que Shakespeare estava querendo dizer com Romeu e Julieta. Em uma semana eles se matam. Uma semana a vida deles vira uma desgraça. Olha o caos. Eles deram asa ao sentimento e foram contra o melhor que o pai e a mãe deles tinham para eles. Exato, essa paixão faz que tudo pode, né? Tudo eu posso porque eu amo o outro, então eu posso ficar contra o mundo e olha o desastre, e é realmente o que acontece, né? Então você tem muita razão, a gente tem que deixar a ficção na ficção, admirar a obra e tomar muito cuidado, gente, porque essas coisas a gente acha que não, mas isso entra no nosso inconsciente, isso mexe com a gente, isso faz a gente acreditar que é assim, né, Sérgio? E você gera um modelo, né? Um modelo de relacionamento e um modelo, se você tem um modelo na cabeça, você vai atrair esse tipo de modelo. Exato. Né? Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso para que você não... Às vezes a mulher está caindo em relacionamentos assim, ruins, não sabe por quê. É porque realmente ela tem produzido isso nela, com literatura, com livros, com modelos de homem que ela conversa pela internet, conversas superficiais em aplicativos de relacionamentos. Exato. Isso vai gerar isso, né? Exato, muito que a mídia passa, né, do que é o homem legal, do que é a mulher legal, precisa tomar cuidado mesmo, a gente precisa aprender a filtrar, né? A Nora fez uma pergunta para mim aqui, até interessante falar disso. Sempre a paixão leva à tragédia? Sempre. É histórico isso. Ó, a gente tem Romeu e Julieta, nós temos Rei Arthur, Guinevere e Lancelot, que foi um caso terrível. Nós temos Davi e Betseba, nós temos Sansão e Dalila. Todo caso onde a paixão tomou conta... Otelo, né? É diferente do amor, tá? O amor, ele tem paixão, mas a paixão não tem amor. Exato. O amor, ele é muito grande. Então, dentro de um dos ingredientes do amor é a paixão. É a admiração pelo outro, a vontade de estar perto, o querer estar perto, isso tudo. Mas a paixão está presa dentro de um sentimento muito maior, que é o amor. Quando você só tem a paixão, aí a coisa pega fogo e
arrebenta de vez mesmo. Concorda, Tati? Concordo plenamente. Aí a gente pode citar o Otelo e o ciúme, né? Sim, claro. Um cara apaixonado que deixa a gente totalmente cego, emocionalmente cego. Você não enxerga realmente o que está acontecendo, né? Você vai criando, 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 até que chega uma hora que acontece uma tragédia, né? Exatamente, porque quando você está em paixão, a paixão você está quimicamente dominado, né? Existem reações químicas e que levam à neutralidade do córtex cerebral, que é onde está a nossa razão. Então você passa a funcionar apenas com o sistema límbico e com o sistema de impulso, que é o cerebelo. Então você se torna um bicho, você não consegue pensar, você começa a fazer coisas completamente loucas, como um usuário de drogas mesmo, sabe? Que eu sempre falo, quem usa droga não começa a usar droga para vender uma televisão de 5 mil reais por 100 reais de pedra de crack. Ele não começa a usar droga para ir para uma clínica de recuperação, para perder o emprego, para perder a família. É a mesma coisa a paixão, né? A pessoa apaixonada, ela entra na paixão, mas com o tempo ela sai da realidade e ela começa a perder muita coisa para ter um pouquinho de prazer e um pouquinho de atenção. E aí, quando o efeito químico passa, aí ela vê a destruição que a vida dela se tornou. Interessante, Sérgio, como tem pessoas que são viciadas na paixão, né? Sim, então, a paixão vicia. Viciadas. Então, quando começa a perceber que essa paixão tá diminuindo, que já não é mais uma paixão, pula e vai buscar outra paixão, porque o que ela quer é esse sentimento, né? Vicia mesmo. E aí essa pessoa nunca vai conseguir construir um amor real, um amor saudável. Eu dou até eu faço com meus pacientes uma coisa bem legal aqui, até para a gente voltar para o histrionismo, que é assim, escreva com detalhes como é o homem que você quer se relacionar, ou a mulher que você quer se relacionar. Escreva com detalhes, do jeitinho que você quer, mentaliza isso e não procura. É verdade. Sim. E não procura, porque quando você menos esperar, ele materializa na sua frente. E pode ter certeza que acontece. Acontece, porque você projeta a mente, igual a brincadeira do Fusca. Se você sair na rua e falar assim, vou ver quantos Fuscas eu vou encontrar, você só vai encontrar Fusca na rua. Você não precisa nem procurar. Os Fuscas vão aparecer na sua frente. Então, exato. O que você quer, a sua mente atrai. Oi? Até aquela afirmação, né, Sérgio, também, que muita gente faz. Meu Deus, mas eu só atraio gente complicada, gente ruim. Não é que você só atrai, você, né, tem essa questão também. Você, de certa forma, você percebe essas pessoas também, né? Sim. Existe isso também. Sim, percebe, a mente está preparada. Você sempre vai atrair um modelo que está na sua mente. Exato. Isso é programação neurolinguística, né? Então, assim, quanto mais detalhista eu for, para o que eu quero, para tudo na vida. Quanto mais detalhes eu tiver, né? Pode ter uma ideia. Tati, quando você começou a ser psicanalista, muito provavelmente você não trabalhava com transtorno de personalidade. A gente é generalista, a gente atende todo mundo. Exato. E é interessante que antes, quando eu era generalista, eu era um terapeuta que atendia depressão, atendia tudo, eu tinha pouco paciente. Quanto mais específico eu fui me tornando, mais paciente foi aparecendo. Exato. Porque você realmente... exato. Você vai, né, fechando. Porque você sabe o que você quer. Isso, você entende. E aí você consegue encontrar pessoas que também estão precisando exatamente daquilo que você tem. Então, hoje eu tenho muito mais paciente do que quando eu era generalista. Quanto mais específico nós formos na vida, em tudo, mais assertivo nós somos. Exato. E é importante, né, Sérgio, a gente saber o que a gente quer, né? A gente identificar o que a gente quer pra gente. É muito importante mesmo. E aí, tem até uma cena na Alice do Pai das Maravilhas, que ela vem andando na rua de ouro, aí tem um gato, né? Aí tem uma bifurcação, aí tem um gato em si, e ela pergunta pro gato, qual que é o caminho certo? Aí o gato fala assim, para onde você está indo? Ela fala, não sei. Ele falou, então, para onde você for, qualquer caminho está certo. Perfeito. Então, eu não sei para onde eu estou indo, que tipo de relacionamento eu quero ir, que tipo de pessoa eu quero me relacionar, sabe? Como que funciona a métrica do nosso relacionamento?
eu peço para as pessoas, Tati, fazer um contrato de relacionamento. Uhum. Olha, nosso relacionamento não tem grito, não tem validação, não tem mentira, não tem. Faz e leva para a pessoa, fala: olha, vamos lá, vamos fazer um contrato junto, vamos seguir aqui as regras, porque quanto mais o combinado não sai caro. Quanto mais combinado Exato. você tiver com a pessoa, mais gostoso fica. E quanto mais Exatamente. combinado. Então, vamos começar a gerar relações saudáveis. E como é libertador, né, Sérgio? Quando é saudável, quando é sincero, quando realmente é isso. E esse é o libertador, né? Não é a mentira, não é o fazer escondido, a sensação de adrenalina. A maior paz que a gente sente é quando a gente sente que realmente é real, né? É porque a característica do relacionamento tóxico, inclusive vai estar no meu vídeo amanhã, Tati, é essa sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Exato, exato. Entendeu? Então, segunda-feira, você já está tenso, porque você sabe que durante a semana você vai ter uma briga. E aí, quando aquela semana não tem uma briga, você já fica mais tenso ainda, porque a briga da outra semana vai vir em dobro. Exatamente. Então, você está, até os momentos bons, vamos dizer assim, são recheados de tensão, porque você não sabe se você vai falar alguma coisa, a pessoa vai brigar, se vai passar alguém, a pessoa vai dizer que você olhou, se vai tocar o telefone, vai dizer, sabe? Então, é um estado constante de tensão. De tensão. Isso esgota de uma maneira terrível, né? Isso Exatamente. E aí, esgota, leva a você está depressão. arrebentado de todo jeito. Sim, sim. Olha, eu estou até colocando aqui, a Nora escreveu, a histriônica não teria um padrão pré-formado? Como assim? Eu não entendi. Que tipo de padrão? Do outro ou de si mesma? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho que tinha uma pergunta da Cida aqui, mas eu não estou conseguindo subir aqui. Peraí, tá, só um minutinho. Ver se consigo subir aqui. A histriônica consegue se passar por uma pessoa normal em algum momento da vida, Tati? O que você acha? Eu acho difícil, né? O normal no sentido de não tão teatral, não tão dramática. É difícil. Ela traz isso o tempo todo. Ela traz o tempo todo. Eu acho muito complicado. A não ser que ela se trate e que ela, enfim, ela entenda o porquê ela está usando isso, mas assim, pensando, logicamente, não vejo essa possibilidade. Eu também não vejo, porque é mais forte do que ela. Exato, É mais parece que exato. ela tende até a entrar dentro de um padrão da mulher casada, da mulher mãe de família, é mais forte do que ela. Exato. Ela não consegue trabalhar diferente, tá? Como são os histriônicos no trabalho? Geralmente eles têm essa mesma postura, uma postura de. A gente volta a falar de hierarquia, né? Então, muita admiração por chefes e pessoas que são superiores a ele, muita necessidade de elogiar essas pessoas, uma necessidade de criar vínculos de amizade com essas pessoas. Então, é como o Sérgio falou. Por exemplo, a histriônica vai chegar no trabalho e vai abraçar o chefe, vai falar que estava com saudade, né? Vai trazer presente. E então existe essa necessidade no trabalho também de um vínculo muito forte com pessoas que ela ou ele julgam serem pessoas superiores na visão deles, né? Hierarquicamente superiores. E no trabalho, outra questão importante de trabalho, muitas mulheres histriônicas, por exemplo, vão com roupas extremamente decotadas. Aqui a gente não está falando de uma roupa legal, sexy, a gente está falando de uma roupa que realmente. Maquiagem muito forte, né? Durante. Muito forte. Ela vai para um baile de gala ao meio-dia, né? Então fica aquele negócio com papão, né? Exatamente, exatamente. Micro saia com saltão e um decotão, né? Realmente, quer dizer, ela está inadequada mesmo, né? Ela poderia estar assim numa boate, enfim, mas ela está indo trabalhar, então é uma coisa que chama atenção e geralmente gera comentários entre as pessoas do trabalho. Né? E uma coisa que acontece muito, Tati, é essa mulher, no caso de mulher, ser assediada, ser paquerada no trabalho e ela ficar extremamente
brava, nervosa e não compreender por que os homens a tratam assim, né? Porque ela não consegue perceber que ela está sendo extremamente, como é que posso dizer, usando roupas. Sim, exato. E um jogo que se faz muito é ela, por exemplo, seduzir muito um homem, né? Se mostrar muito sedutora, e no momento em que ele se aproxima, ela fala: peraí, o que você está fazendo? Uhum. Né? Também é essa a mesma dinâmica. Eu não te dei liberdade, né? E o cara, né? Mas a gente como não? Aqui, como não, né? Exato. Acontece muito isso. E tem, não sei se você sabe, ou com certeza sim, que histriônicos têm muita dificuldade de ter uma carreira sólida, né? A não ser se ele vai para um lado mais artístico, um lado mais lúdico, mas no trabalho formal eles têm muita dificuldade. Exato, geralmente são artistas, né? Ele vai se dar bem realmente mais para esse lado mesmo, de criatividade, né? E qual que é a semelhança do histriônico e histérico? Tem alguma ligação das duas palavras? Tem, na verdade, quando a gente fala em histeria, é onde a histeria seria a doença do útero. Então, a psicanálise ela começa a usar, a observar a histérica como, por exemplo, mulheres ou pessoas, gente, que estavam em cadeiras de roda, né? Que tinham sintomas físicos, mas na verdade não tinham nada, né? Então, quer dizer, eram questões emocionais. Aí a gente entra nessa questão corporal também, de somatização. Então, aí tudo começa com a histérica, com a observação da histérica, né? Então, a gente vê aí uma série de psicanalistas que começam a tratar mulheres histéricas, né? Que na época a doença de útero, e que depois vai se descobrindo aí questões de sexualidade reprimida, mas a histeria seria a palavra-chave aí para a gente falar de transtorno histriônico, histrionismo, né? A Patrícia Trovati está perguntando, Tati, você só atende transtorno de personalidade? Não, eu atendo tudo, mas eu acabei realmente indo mais, eu criei eu criei realmente uma prática mais forte aí no transtorno de personalidade, né? Mas eu atendo alguém com depressão, uma pessoa com outras questões também, atendo muitos casos de questões de amor patológico também, né? A pessoa que não está conseguindo sair do relacionamento, está ali presa há muito tempo também. Mas a maior parte dos meus pacientes realmente são os borders, né? É o borderline. Uma pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline. Que acabou de estar se tornando aí o seu diferencial, né? Pelo método que você usa, né, Tati? Fala um pouquinho. Exatamente. Esse método que eu chamo de costura, né, Sérgio, que eu até comentei na nossa que é esse método, eu venho me aprofundando cada vez mais, realmente para a melhora do border, para perceber que ele tem como sair dessa situação, né? Então, eu acabei realmente me fixando muito, realmente, no borderline, e os resultados estão muito bacanas, estão muito positivos, assim, tá bem legal. Um trabalho diário, né, Sérgio? Diário. A grande questão no border é justamente essa. A gente até falou um pouquinho na última live. É uma questão deles não conseguirem, eles boicotam demais a terapia, né? Exato. Uma coisa que agora me veio à cabeça, border versus histriônico, né? Suicídio. Então, por exemplo, o border, quando ele tem pensamentos suicidas, é porque ele sente que, na verdade, às vezes ele pode até nem estar querendo se matar, mas ele quer acabar com essa angústia que ele está sentindo, que é muito forte. Dor. O histriônico, muitas vezes, ele é como se eu tomo 3 comprimidos aqui, gente, eu ligo para o Sérgio e falo, Sérgio, eu tomei comprimido, entende? Eu preciso chamar atenção de alguma forma. Então, até no suicídio existe o chamar atenção, no caso do histriônico. É aquele que fala que sobe na ponte, sobe
mas ele não vai se jogar, né? Porque, afinal de Exatamente. contas, ele quer ver o fim do show, né? E Então, ali aí é um a show. gente Ele vai entra, armar para chamar atenção, aí vem polícia, aí vem todo mundo. E aí pronto, aí ele conseguiu o que ele queria, né? aí a gente entra num ponto também muito forte do histriônico, que é chantagem emocional após chantagem emocional, né? Ele liga Exatamente. para o outro, vai, Sérgio, tá bom, embora, mas, sabe, eu não vou te garantir que eu não vou pular aqui, sabe, do 10º andar, mas tudo bem, você quer ir embora, então sempre. Ou ele fala assim, ó, eu vou me matar, isso aí é clássico, tá? Eu vou me matar para você viver a vida inteira com essa dor, para você viver com Exato. essa culpa. Quer dizer, olha a manipulação aí, né? Exatamente. Já vi mães que falaram diversas vezes isso para filhas e isso acontece muito. Olha a culpa, né? É gerar culpa. Essa chantagem é deixar o outro culpado, né? O tempo todo mesmo. E aí causa aquele medo de sair da relação. Mas se eu sair e ela fizer alguma coisa, ou ele fizer alguma coisa, né? Exatamente. E não tem só aquela questão de suicidar, eu vou sumir, eu vou, sei lá, eu vou fazer um mal contra o meu corpo, e isso acaba gerando um problema, né? Exato. E esse medo mesmo do outro, se eu sair, ela vai se machucar, vai fazer alguma coisa, a pessoa fica, né, sem saber o que fazer mesmo. E aí, e a grande questão dessa manipulação é que cada vez a pessoa precisa de mais, né? Exato. É uma crescente total a questão da manipulação. E aí, quando você vê, a coisa realmente sai fora de controle. E aí é quando realmente as coisas sérias começam a acontecer, né? Exato, aí é o caos mesmo, né? É bem complicado. Tati, o transtorno de personalidade histriônico tem cura? E quem que pode diagnosticar? Olha, quem geralmente vai fazer o diagnóstico é o psicólogo ou o psiquiatra, mas eu acho que sempre o psiquiatra deve bater no martelo, né? Em todos os tipos de transtorno, eu acho importante. E se tem cura, eu acho que a palavra cura eu não saberia falar. O Sérgio sabe, eu não gosto de usar a palavra crônica, né? Uhum. Então eu diria que por enquanto eu acho que ainda não tem, mas eu acho que dá para ter uma melhora muito grande, sim. Eu acho que dá para ter uma melhora, sim. Tá, eu também acho. Eu acho que dá para ter uma melhora muito grande no comportamento, dos sintomas do comportamento, porque na terapia é muito importante fazer, o nosso trabalho como terapeuta é fazer a pessoa perceber o quão esse comportamento tem sido nocivo para a vida dela, Exatamente, né? exatamente. E aí que E ela veio buscar ajuda, né? ela vem buscar Finalmente ajuda. veio buscar ajuda, E talvez de todos os transtornos, o histriônico é o mais bacana de se tratar, porque ele tem uma coisa muito bacana que é a alegria e a vontade de viver. Exato, exato. Ele tem esse lado que é muito criativo, que é muito Bom vivant. artístico, né? Que tem um lado muito bacana mesmo, né? Que é legal, inclusive, trabalhar esse lado e aflorar esse lado, né? Exatamente. Que é do bom vivant. Então, eles gostam de viver, eles gostam de coisas alegres, coisas tal. Então, a gente começa a perceber começa a levar eles a essa percepção de como esse comportamento também pode levá-los a coisas negativas. E eles começam a se policiar, e aí a gente consegue realmente ter um sucesso em tratar o histriônico, né? Que é muito bacana, é muito legal. Quando você percebe que o outro lado, realmente esse lado bom, ele fica mais forte, né? E o outro lado vai caindo. Não há essa necessidade, né? Agora, o grande problema é quando cai a ficha para ele procurar um tratamento, né, Tati? Porque normalmente eles falam, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sempre fui assim. E aí é complicado essa síndrome de Gabriela, né? Exatamente. Esse é o mais complicado, né? É a pessoa se dá conta realmente de que existe sofrimento para ela, para os outros, e que é um momento que ela realmente precisa dar um basta nesse sofrimento, né, Sérgio? Então,
E aí é muito bom a pessoa... deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, para a gente ir para o fim. A pessoa com transtorno histriônico, ele se envolve com narcisista ou com psicopata? Se envolve muito, a gente vê muitos casos da histriônica com psicopata, tá? É uma junção, assim, muito forte. A border com o narcisista, psicopata, histriônica com psicopata, existe sim, bastante, bastante. São aqueles perfis que se reconhecem, né? Que se juntam. E aí vira uma explosão. Um psicopata com um histriônico deve ser uma coisa doida, não? Terrível, terrível. Porque o psicopata ele tem ausência de sentimentos, né? Ele tem uma resistência, ele não tem sentimentos nobres. E aí, e o histriônico é um poço de sentimentos. Então, Exato. ela deve ficar a todo tempo tentando tirar o sentimento desse alguém e do psicopata, e o psicopata a todo tempo usando o sentimento do Usando histriônico. o sentimento do outro, exatamente. E vira uma coisa maluca. Meu Deus, pois é. A coisa é séria, Tati. A coisa é muito séria. Coisa séria, Gente, olha, eu queria agradecer demais o carinho da Tatiades estar aqui com a gente. Eu queria Gratidão. agradecer. Obrigada de novo, Sérgio. De novo, né? Essa live vai para o canal da Tati já já. Também dá um pulinho lá no Divã com Tatiades. Deixa eu pegar aqui até o link. Deixa eu só pegar aqui. No Divã com Tatiades. Dá um pulinho lá. Tem vários vídeos bacanas. Você está fazendo uma série de vídeos, né, Tati? Com convidado. Fala um pouquinho pro pessoal aí. Eu estou fazendo várias lives, né? E inclusive tem gente da Dani que conversou com a gente agora sobre como ela descobriu com 42 anos que é Asperger, né? Como é que foi essa trajetória dela, bem bacana. Tem de esquizofrenia, tá? Eu vou trazer uma pessoa borderline para estar falando também. Então, falei com o Caio Fábio, Sérgio, ele vai estar conversando sobre narcisismo, então... Sério? Aí eu te falo, a gente... Me fala porque eu quero estar lá. Sim, sim. Manda um abraço pro Caio Fábio. Eu tenho um carinho gigante pelo pastor Caio, gigante. Ele é um dos homens mais inteligentes do Brasil, para mim. Sim, eu também acho. É impressionante, né? A inteligência dele é histérica. Pois é, um homem muito sábio. E quem não conhece aqui o pastor Caio, procura aí Caio Fábio. É fantástico o pastor Caio. Tati, quem quiser marcar uma sessão com você, como é que faz? Pode passar meu e-mail, que é o Tati, T-A-T-Y, Ades, A-D-E-S, gente, igual o suco de soja, 22, @gmail.com. gmail.com. Aí, e quem quiser marcar uma sessão comigo, 19988 40 5607. Sérgio Lima, só entrar em contato com a gente, vai ser o maior prazer. Eu quero já deixar um abraço, um beijo aqui para Silvia, para Cida, para Karina, meu amor, um beijo para você aí na faculdade. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou até agora. Obrigado mesmo. Live maravilhosa, a Karina está falando aqui, Tati. Que legal, obrigada. Vamos marcar aquele jantar, viu, Tati? Oi? Vamos marcar aquele jantar. Você vem aqui jantar com a gente. Vamos com certeza. Vamos sim. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Um beijo, Karina. Um beijo para você. Anderson, meu amigo, boa noite. Gente, valeu. E vamos em frente aí. Tati, obrigado. Obrigada, Sérgio. Pessoal, visitem a página da Dani, Vida de Autista. Fala aí, deixa eu pegar aqui. Vida de Autista. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vida de Autista. Então, só pôr aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá aqui. Quem quiser, então. Uau, deixa eu entrar aqui. Não consigo. Pronto.
Tá aí, gente, olha, Vida de Autista, é só você clicar e entrar lá. Então, um abraço aí, muito obrigado a todos, grande beijo, valeu, paz e prosperidade, gente, tchau, tchau.